O Segredo de Aline, a escrava que transformou a festa de Iemanjá de 1882 no Dia da Vingança. O Segredo do Mar e a Cozinheira Silenciosa. Em 2 de fevereiro de 1882, a cidade de Salvador, Bahia, não celebrava apenas uma festa. Celebrava uma trégua. Era o dia da rainha Iemanjá, e o burburinho alegre da praia do Rio Vermelho era um manto de esquecimento sobre as feridas abertas do Império. Os saveiros enfeitados no mar dançavam com as fitas azuis e brancas, mas o que estava prestes a acontecer sob a batida dos atabaques não seria uma oferenda de paz, e sim um acerto de contas definitivo. A data, celebrada por escravizados e senhores, se tornaria a marca de um terror que a história oficial faria questão de calar. Naquela noite, antes que o sol beijasse a Baía de Todos os Santos, 10 homens poderosos, 10 pilares do sistema escravista da província, beberiam e comeriam como reis. No dia seguinte, 11 caixões seriam discretamente preparados. 8 senhores de engenho, um juiz e um coronel reformado. Todos caíram em suas vastas propriedades, em seus próprios leitos, de forma súbita e violenta. A causa oficial, registrada nos jornais que ousaram tocar no assunto, foi febre palustre ou intoxicação alimentar acidental. A verdade, porém, era um sussurro perigoso que cruzou as senzalas e os mercados, uma lenda transmitida em voz baixa, e a justiça havia sido servida por uma única mulher. Seu nome era Aline Gomes. Ela não era uma líder quilombola, nem uma guerreira de punhos levantados. Aline era o que a elite colonial menos temia, e uma escrava doméstica, a cozinheira-chefe da casa do mais temido de todos, o coronel Damião Siqueira. Invisível, silenciosa, e dotada de um conhecimento ancestral que a coroa jamais conseguiria compreender. Sua história é o testamento sombrio da resistência silenciosa, onde o poder residia não na espada, mas nas ervas, e o palco da revolução foi a própria cozinha do opressor. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir é o relato de como a festa de Iemanjá de 1882 se tornou o Dia da Vingança. Se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário, e isso nos ajuda a ir mais longe. O cenário: o cativeiro de Aline. Fazenda Siqueira, a maior e mais cruel propriedade açucareira nos arredores de Salvador. Ali, o tempo era medido não pelos sinos da igreja, mas pelo estalar do chicote e pelo render monótono do engenho. Aline Gomes, aos seus 38 anos, era uma figura de destaque na hierarquia perversa da Casa Grande. Não pelo prestígio, mas pela responsabilidade. Ela era Yalodê, mãe da cozinha, responsável por todo o sustento da Casa Grande e pelos banquetes que sediavam a elite baiana. Seus dedos eram ágeis, seu tempero, lendário. Mas sua mente estava a anos-luz da subserviência que dela se esperava. Aline havia nascido em terras iorubais, sequestrada ainda criança e trazida em um navio negreiro que, ironicamente, quase foi engolido pelas águas. Ela acreditava sua sobrevivência à rainha do mar. Na Bahia, ela perdeu o nome, perdeu a família, mas jamais perdeu o conhecimento da mata e das raízes. Enquanto aprendia a culinária portuguesa, ela secretamente catalogava a botânica local. Sabia quais folhas curavam a febre e, mais crucialmente, quais raízes levariam à morte lenta, silenciosa e sem deixar rastros. A cozinha era seu laboratório, a Mata Atlântica, sua farmácia particular. O coronel Damião Siqueira, o catalisador. O peso que esmagou a alma de Aline e a levou à decisão fatal tinha um nome: Coronel Damião Siqueira. Um homem de requintes sádicos, Damião não era apenas cruel, ele era calculista em sua crueldade. Seu prazer residia na destruição dos laços familiares dos escravizados. Aline era mãe de 3 filhos, todos nascidos sob a escravidão. Ela havia conseguido manter o mais velho, Júnior, trabalhando na Casa Grande, perto dela. Júnior era o único vislumbre de futuro que Aline tinha. Um rapaz forte, inteligente, que sonhava com a alforria. No outono de 1881, o coronel Damião estava em dificuldades financeiras após uma safra ruim. Em vez de vender parte das terras, ele decidiu vender capital humano. Ele ordenou que Júnior fosse vendido para as plantações de café do interior, um destino que era, para Aline, pior do que a morte.
Quando Aline, ajoelhada, implorou pela vida do filho, oferecendo seu próprio corpo e todo o seu tempo, o coronel respondeu com um riso seco e cruel: seus filhos, Aline, são minha propriedade. E seu maior tesouro é exatamente o que eu vou lhe tirar. Você pode ser a melhor cozinheira da Bahia, mas sua alma me pertence. Júnior foi levado. Naquela noite, enquanto os gritos de Júnior ecoavam pela senzala, a submissão de Aline quebrou-se para sempre. O amor materno transformou-se em veneno líquido. Não haveria mais choro, nem súplica. A partir daquele momento, a vida de Aline tinha um único propósito: em garantir que Damião Siqueira e seus aliados sangrassem a própria morte, lentamente, da mesma forma que haviam feito sangrar a alma de seus cativos. Se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário, isso nos ajuda a ir mais longe. O Conselho da Vingança. Aline sabia que Damião não era o único monstro. Seus amigos, os outros coronéis e senhores de engenho que frequentavam a fazenda Siqueira, eram parte do mesmo pacto de sangue. Eles eram a hidra da escravidão. Ela buscou, discretamente, o único contato de confiança que tinha fora do âmbito da Casa Grande, e Mãe Senhora, uma Ialorixá de um terreiro escondido na Cidade Baixa, que mantinha o culto de Iemanjá longe dos olhos repressivos do governo. A Mãe Senhora, calejada pela perseguição e pela dor de seu povo, não a julgou. Ao invés disso, ela a orientou: o mar de Iemanjá não é só feito de calmaria, Aline. É a morada de Nanã, a lama que devolve ao pó. Use a força da terra. Use o que eles desdenham. Mãe Senhora confirmou o conhecimento de Aline sobre as ervas de morte lenta, especialmente o uso do lapim bravo, mandioca brava, cujas raízes torradas e moídas, quando usadas em pequenas doses, simulavam uma doença gastrointestinal grave, e o pó da casca de caju do mato, que potencializava a paralisia. Aline tinha uma lista de 10 nomes. 10 senhores que frequentariam a festa de Damião após o feriado de Iemanjá. 10 mortes para pagar por uma vida. A cozinha como o templo. Nos meses que se seguiram, a cozinha da fazenda Siqueira transformou-se no templo da retribuição. Aline trabalhava com uma calma quase sobrenatural. Ela colhia, triturava e testava. Seu conhecimento culinário foi sua cobertura perfeita. Quem desconfiaria da cozinheira perfeita? Ela criou um sal de Iemanjá especial, um pó fino e insípido, fácil de ser escondido em especiarias, doces de fruta ou, o mais eficiente de todos, na cachaça envelhecida que o coronel Damião e seus convidados tanto apreciavam. Aline não podia matar todos no mesmo local. O plano precisava ser coordenado e disperso. A festa de Iemanjá, em 2 de fevereiro, era a distração perfeita, mas a execução final seria feita nos dias seguintes, usando a comida e a bebida que seriam distribuídas. A primeira etapa, porém, era a mais vital: infiltrar o veneno na casa de cada alvo. E para isso, Aline precisava de sua própria rede. Ela recrutou Chico, o copeiro, que tinha acesso à cachaça de Damião. Maria, a doceira, que prepararia as compotas e doces de sobremesa para os vizinhos. João, o feitor mais antigo da cozinha, que faria a entrega de presentes de comida entre os coronéis após a festa. O objetivo era que os 10 senhores consumissem o veneno na noite de 3 de fevereiro, ou no café da manhã do dia 4. A morte viria nas 48 horas seguintes, lenta e dolorosa, parecendo uma doença tropical. O mar engoliria os presentes de Iemanjá, e a terra engoliria os senhores. O tempo de espera e o silêncio seriam a prova de que a vingança de Aline era uma obra-prima de terror e determinação. Se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário, e isso nos ajuda a ir mais longe. O presente para a Rainha do Mar. A calmaria da véspera, 3 de fevereiro de 1882. Se a vingança de Aline Gomes era uma obra-prima, a véspera de sua execução era o silêncio pesado da paleta de um carrasco. Em 3 de fevereiro de 1882, a fazenda Siqueira estava em frenesi, não de trabalho, mas de preparativos sociais. O dia 2 de fevereiro era o momento de fé, o dia 3, o dia do banquete de confraternização da elite. Na cozinha, a temperatura subia não só pelo fogo a lenha.
Aline, a cozinheira-chefe, movia-se com uma precisão cirúrgica, mas sob sua compostura, o coração batia um ritmo de tambor ancestral. Ela estava preparando os alimentos que seriam servidos no banquete e, mais importante, os presentes doces que seriam trocados entre os coronéis como um falso sinal de amizade e prosperidade. O coronel Damião Siqueira, por sua vez, estava eufórico. Seu maior prazer não era a oração, mas a ostentação. Ele havia convidado seus 9 principais aliados, os senhores de engenho, os comerciantes de escravos e o juiz Vitalino, conhecido por assinar as sentenças mais cruéis, para um dia de comes e bebês que serviria para celebrar o sucesso da colheita e, na verdade, para fechar novos negócios. Aline sabia que o veneno disperso em doses menores demoraria para agir, simulando a doença. Ela não podia arriscar um erro. O ritual secreto. Antes do amanhecer, quando a casa grande ainda dormia, Aline se encontrou secretamente com Mãe Senhora na beira de um riacho próximo à propriedade. Não havia tambores, nem público, apenas 2 mulheres e a água. Aline levou um pequeno pote de cerâmica, não com o veneno final, mas com as raízes e ervas já preparadas. Era um ritual de conexão com a terra e com o mar. Mãe Senhora lavou as mãos de Aline com água e alfazema, abençoando a determinação da cozinheira. O ato não era uma invocação do mal, era um pedido de justiça e invisibilidade a Iemanjá. A rainha do mar, mãe de todos, não era apenas a protetora, mas também a que impunha a ordem. E a ordem, naquele momento, era a retribuição. Com a alma lavada e o propósito reforçado, Aline voltou para a cozinha com um único foco, o sal de Iemanjá, o veneno que estava guardado em um pote de barro. Se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário, isso nos ajuda a ir mais longe. Ativação da rede, o envenenamento cruzado. A execução do plano foi uma coreografia de traição, utilizando a confiança cega dos senhores no sistema. O plano de Aline dependia de 3 pontos principais. 1. A cachaça envelhecida, alvo principal, Coronel Damião Siqueira. O coronel Damião bebia apenas uma marca específica de cachaça de alambique, mantida em seu cantil de prata pessoal e em uma garrafa de cristal na sala de estar. Acesso restrito. Chico, o copeiro leal a Aline, esperou o momento em que o coronel foi se barbear antes do banquete. Com a mão firme, ele não apenas serviu a cachaça na garrafa, mas despejou uma dose generosa do sal de Iemanjá dentro do licor, agitando-o suavemente. O veneno, que era incolor e insípido, misturou-se perfeitamente ao álcool forte. Damião, que bebia a cachaça como água, receberia a maior dose e seria o primeiro a sentir a vingança da terra. 2. Os doces de amizade, alvos secundários, juiz Vitalino e comerciante Ferreira. O juiz Vitalino e o comerciante Ferreira eram conhecidos por sua gula, especialmente por doces. Aline instruiu Maria, a doceira. Para Vitalino, o veneno seria incorporado em uma compota de banana da terra, um doce que seria levado à sua casa como mimo no dia seguinte. Maria misturou o veneno na calda espessa e açucarada. Para Ferreira, o veneno foi para os beijus de tapioca, o petisco favorito do comerciante. A textura do beiju mascararia a leve aspereza do pó. O plano era claro, e estes doces seriam levados aos respectivos senhores por João, o feitor, como presentes de agradecimento de Damião por sua presença na festa. Os senhores comeriam em casa, fora da casa grande, tornando o rastreamento da causa da morte ainda mais difícil. 3. O prato especial do banquete, alvos coletivos. Para os demais 7 convidados que jantariam naquela noite na Fazenda Siqueira, Aline escolheu o tutu de feijão e o acarajé especial. Durante a preparação do tutu, que, por ser denso e escuro, escondia o veneno com facilidade, Aline e João trabalharam juntos, garantindo que o sal fosse distribuído de forma irregular, mas eficaz, em todas as porções. Ao contrário de Damião, que receberia uma dose fatal imediata via cachaça, os demais senhores receberiam doses suficientes para levá-los a uma agonia de 48 horas, o que reforçaria a ideia de uma doença súbita ou praga que se espalhava na alta sociedade. Se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário, e isso nos ajuda a ir mais longe. O início do fim. Ao cair da tarde, tudo estava pronto. Os talheres de prata brilhavam,
O cheiro de comida farta invadia a casa grande, e a risada do coronel Damião ecoava pela varanda, chamando por Chico para servir a cachaça. Aline estava na cozinha, observando, invisível. O primeiro gole de cachaça de Damião, o primeiro doce trocado, a primeira garfada do tutu. Aline não precisou ver o banquete. Ela sabia que a vingança não seria instantânea. Mas o destino, que ela havia escrito com o pó da terra, já estava selado. A festa de Iemanjá de 1882 estava oficialmente contaminada, e a libertação silenciosa de Aline havia começado. A calmaria antes do grito, a vingança silenciosa. O relógio biológico de Aline Gomes era o único a marcar o verdadeiro tempo na fazenda Siqueira. O calendário imperial marcava 3 de fevereiro de 1882, dia de confraternização e ostentação. O calendário da cozinheira marcava o início da retribuição. O banquete na casa grande era uma sinfonia de risos falsos e brindes vazios. 10 senhores de vastas fortunas e almas pequenas, incluindo o coronel Damião Siqueira e o juiz Vitalino, estavam reunidos à longa mesa de jacarandá. O cheiro da comida, um porco assado, feijão tropeiro rico em especiarias, e claro, o tutu de feijão de Aline, encobria o aroma levemente terroso do sal de Iemanjá. Aline estava na cozinha, supervisionando cada prato que saía. Ela não precisava de binóculos ou câmeras, ela tinha Chico, o copeiro, e João, o feitor, que transitavam entre a sala de jantar e a cozinha, e a informavam com olhares e sinais discretos. O primeiro brinde de Damião. O primeiro alvo, o coronel Damião Siqueira, começou sua queda pelo caminho mais rápido, o álcool. Ele estava exultante, gabando-se da recente venda de Júnior, o filho de Aline, para os fazendeiros de Minas. Ele levantou o seu cantil de prata, o mesmo que Chico havia contaminado com a dose mais alta do veneno, para um brinde especial. Aos nossos negócios e à eterna obediência, gritou Damião, bebendo longos goles da cachaça que agora era o portal de sua morte. Quase imediatamente, Damião sentiu uma leve queimação. Ele a atribuiu ao licor forte, ao calor tropical. Em seguida, veio uma tontura sutil. Ele apertou os olhos e balançou a cabeça, rindo. O vinho de Iemanjá me pegou antes da hora, brincou, divertindo os convidados. Este era o primeiro sinal, convenientemente mascarado pelo álcool e pela própria arrogância do coronel. Aline ouviu o relato de Chico. Sabia que a primeira fase estava concluída. Para Damião, a morte seria a mais rápida, a mais violenta. A doce traição nos presentes. Enquanto os convidados se empanturravam, Maria, a doceira e aliada de Aline, embalava os presentes de agradecimento, as compotas e os bolos destinados aos senhores que não jantariam ali. João, disfarçado em seu papel de mensageiro de confiança, saiu sorrateiramente da fazenda ainda sob a luz da tarde. Sua missão é entregar as doações de comida contaminada aos outros alvos em suas respectivas casas. O juiz Vitalino recebeu a compota de banana da terra, elogiando a gentileza de Damião. Ele não resistiu e provou uma colherada antes do jantar. O veneno, misturado à calda açucarada, começou a trabalhar lentamente em seu organismo. O comerciante Ferreira recebeu seus beijos de tapioca favoritos, com a promessa de que eram frescos, feitos hoje de manhã. Ferreira devorou metade deles imediatamente. Esses alvos morreriam mais tarde, em locais diferentes, longe da fazenda Siqueira. O plano de dispersão de Aline funcionava como uma obra de arte, o veneno se espalhava, mas a causa seria a mesma. A contaminação da confraternização. Na mesa de jantar, o restante do veneno, no tutu de feijão, entrava no corpo dos outros 7 senhores. Um deles, o senhor Rodrigues, um fazendeiro de temperamento bilioso, foi o próximo a manifestar. Durante a sobremesa, um pudim de leite que não estava envenenado, pois Aline não queria contaminar os inocentes ou a si mesma, ele tossiu convulsivamente e correu para a varanda, reclamando de fortes dores abdominais e náuseas. Os demais convidados riram, dizendo que era o excesso de cachaça de Damião. Mas o coronel, que já tinha bebido o veneno na forma concentrada, não ria mais. Ele estava pálido. Não é a cachaça, Damião murmurou, a voz rouca. É o calor. Os sintomas se multiplicaram, mas o medo ainda não era o pânico.
Eles eram homens da elite e acreditavam que seus corpos eram invencíveis, que a doença era para os pobres, para os escravos. A noite do terror. O banquete terminou rapidamente, não pela saciedade, mas pelo mal-estar generalizado. Os 7 convidados restantes na Fazenda Siqueira se retiraram apressadamente, reclamando de calafrios. Na Casa Grande, a agonia de Damião Siqueira chegava ao clímax. Ele estava deitado no chão da sala de estar, arqueando o corpo em espasmos incontroláveis. Seus gritos eram abafados pela espessura das paredes e pela distância da senzala. Sua esposa, a dona Margarida, em pânico, chamou o médico da família. O diagnóstico inicial foi disenteria aguda ou cólera incipiente. Mas a progressão era rápida demais, violenta demais. Em menos de 3 horas após o brinde, o coronel Damião Siqueira sucumbiu. Seu corpo ficou rígido, com as feições contorcidas em um terror que nem o médico conseguia explicar. Ele havia morrido sozinho, em um misto de dor e confusão. Enquanto isso, Aline, Chico e João estavam na senzala, sentados em silêncio. Eles ouviam os murmúrios de pânico da Casa Grande, os passos apressados dos criados, mas mantinham uma calma quase estátua. Ninguém desconfiaria. Ninguém os chamaria. O pânico disperso. O silêncio da noite foi quebrado pela notícia que se espalhou na madrugada de 4 de fevereiro. Sr. Rodrigues foi encontrado morto em sua casa, a poucos quilômetros da fazenda. Mais 2 convidados da festa de Damião morreram antes do amanhecer. Os senhores, seus corpos enfraquecidos pela toxina, estavam sucumbindo onde quer que estivessem. O pânico agora era real, mas o foco da suspeita estava no mar. O povo começou a sussurrar que a oferenda de Iemanjá não havia sido suficiente, e a rainha do mar havia soltado uma praga divina contra os opressores. A crença na cólera do orixá era mais fácil para a elite do que a ideia de que o perigo estava em suas próprias cozinhas. Enquanto a cidade preparava os primeiros caixões, Aline, em sua cozinha, lavava as panelas com a mesma calma de sempre, limpando a mesa onde o veneno havia sido preparado. Seu segredo estava guardado não nas profundezas do oceano, mas na superfície da vida doméstica, onde o poder colonial nunca se dignou a olhar. A praga de Iemanjá, ou o fracasso da Polícia Imperial. O amanhecer de 4 de fevereiro de 1882 em Salvador não trouxe o aroma de flores e alfazema das oferendas, mas sim o cheiro frio da morte e do medo. A notícia se espalhou como pólvora molhada: o coronel Damião Siqueira estava morto. Nas horas seguintes, a confirmação de que mais 3 senhores que jantaram na Fazenda Siqueira haviam sucumbido elevou o pânico à histeria. O ministro da Justiça da província ordenou uma investigação imediata. A Polícia Imperial foi mobilizada, mas seus métodos eram voltados para revoltas de escravizados, assaltos nas estradas ou conspirações políticas. Eles não estavam preparados para um crime invisível, sem arma, sem sangue, que havia usado a própria comida da Casa Grande como vetor. A farsa da investigação. A primeira equipe de inspetores chegou à Fazenda Siqueira com uma arrogância habitual, mas logo se deparou com a confusão. O médico da família, Dr. Teodoro, estava perplexo. Ele descreveu os sintomas como uma dissolução súbita dos humores, uma falha sistêmica violenta, mas descartou a febre amarela e a cólera, e a evolução era rápida demais, e crucialmente, não estava atingindo os escravizados ou os pobres da senzala. Essa era a chave do segredo de Aline, e seu veneno era preciso. Ele visava apenas os corpos dos senhores, geralmente mais enfraquecidos pelos excessos e menos acostumados às intempéries do clima e da alimentação. Se fosse cólera, a senzala, insalubre, teria sido dizimada primeiro. A linha de investigação se concentrou, previsivelmente, em 3 teorias, todas convenientes para a elite. Conspiração política, e a morte de um coronel tão influente levantou a suspeita de rivais monarquistas ou, pior, republicanos. Peste acidental, a comida farta do banquete, somada ao calor úmido, teria estragado. A culpa seria do clima, ou de um fornecedor de carne. Feitiçaria africana, a teoria mais confortável para o sistema, atribuindo as mortes à magia negra despertada pela festa de Iemanjá, algo que justificava a perseguição religiosa e desviava o foco de qualquer falha na vigilância doméstica.
Nenhuma dessas teorias apontava para a verdade e uma mulher escravizada, a poucos metros dos inspetores, que estava calmamente na cozinha, preparando o almoço da viúva de Damião, Dona Margarida. O silêncio da senzala. Os inspetores questionaram exaustivamente os criados, começando, é claro, pelos feitores e escravos da casa grande. Chico, o copeiro, manteve-se impassível. Ele lamentou a morte do bondoso coronel e descreveu a cachaça como a melhor da safra. João, o feitor da cozinha, descreveu a preparação do tutu de feijão, alegando que tudo era fresco e bem feito. Aline Gomes foi a última a ser interrogada. Os inspetores mal a olharam. Ela era apenas a preta da cozinha, a ferramenta, não a mente. Aline respondeu a todas as perguntas com uma humildade forçada e olhos baixos. Ela alegou que a comida foi preparada com o maior cuidado de sempre e que temia que o ar ruim da cidade tivesse chegado à fazenda. O interrogatório falhou por puro preconceito e racismo estrutural. A ideia de que uma escrava, que mal era considerada uma pessoa, pudesse orquestrar uma vingança tão complexa e dispersa era inimaginável para a mentalidade imperial. Eles procuravam por vestígios de feitiçaria, amuletos ou planos escritos, a não por pó de raiz nativa misturado a doces. A queda dos alvos dispersos. Enquanto a polícia se perdia em teorias, o plano de dispersão de Aline alcançava seus últimos alvos. Na manhã de 5 de fevereiro, o juiz Vitalino foi encontrado morto em seu escritório, ao lado dos restos da compota de banana da terra. A morte violenta, cheia de espasmos, foi confundida com um derrame fulminante. No mesmo dia, em uma fazenda vizinha, o comerciante Ferreira desmaiou após reclamar de tontura e inchaço, falecendo poucas horas depois. Os beijos de tapioca foram totalmente consumidos e as sobras jogadas fora, eliminando qualquer prova física. Ao todo, 8 senhores morreram em um período de 48 horas. 2 outros sucumbiriam nos dias seguintes, devido a doses menores, caindo vítimas de doenças crônicas agravadas pela toxina. A contagem final, 10 dias depois, confirmou os 10 alvos de Aline eliminados. O epílogo oficial. A pressão da elite para resolver o caso foi intensa, mas sem evidências, a Polícia Imperial não conseguiu produzir um culpado crível. O medo de que o mistério abalasse a estabilidade da província foi maior do que a necessidade de justiça. O governo decidiu pelo caminho mais fácil, arquivar o caso. O relatório final concluiu que as mortes foram causadas por uma coincidência trágica de doenças endêmicas potencializadas pelo consumo de álcool e pela falta de higiene geral ou uma bofetada nas faces dos coronéis, mas uma verdade que eles aceitariam para salvar a honra. Aline Gomes, a cozinheira silenciosa, foi livre da suspeita. Seu segredo estava guardado, não pelo silêncio, mas pela invisibilidade que a escravidão lhe impôs. Ela continuou na casa grande, servindo a viúva Dona Margarida, que estava traumatizada e vendendo grande parte dos bens do falecido coronel Damião. O poder dos Siqueira havia desmoronado. Aline não recuperou seu filho, Júnior, mas destruiu a instituição que o havia levado. Sua vingança era uma vitória moral completa. O mar engoliu os presentes de Iemanjá, e a terra da Bahia, discretamente, enterrou seus tiranos. O legado silencioso, o preço da vingança e a liberdade oculta. A morte dos 10 senhores de engenho e autoridades em Salvador não foi apenas uma tragédia para a elite, foi um marco de terror que redefiniu o conceito de segurança na Bahia Imperial. O trauma era profundo, e se os homens mais poderosos podiam ser abatidos em suas próprias casas, em meio a festividades, o controle sobre a escravidão era uma miragem. A decomposição do poder Siqueira. A ausência do coronel Damião Siqueira causou um colapso imediato na fazenda Siqueira. Sua viúva, Dona Margarida, era uma mulher de temperamento fraco, mais habituada a dar ordens sobre tecidos do que sobre terras e finanças. Com a perda do pilar financeiro e moral, os negócios desmoronaram. Em questão de meses, a fazenda Siqueira começou a ser desmantelada. As dívidas acumuladas por Damião, somadas à má administração de Margarida, forçaram a venda de terras e, crucialmente, de escravos. Aline Gomes, a cozinheira, observava tudo com a frieza de quem havia movido as peças desse xadrez macabro. Ela servia a viúva em luto,
a quem a dor e o medo tinham tornado ainda mais paranoica. Margarida não confiava mais na comida, nos móveis, nem nas sombras. O veneno havia quebrado não só a vida de Damião, mas a estrutura psicológica de toda a casa grande. Aline se manteve na cozinha, a salvo de qualquer suspeita, pois a paranoia de Dona Margarida era uma proteção irônica. A viúva, traumatizada, confiava em Aline mais do que em qualquer outra pessoa, pois acreditava que, se a cozinheira quisesse matar, já o teria feito na época do coronel. A simplicidade e a invisibilidade de Aline eram sua armadura. A venda e a libertação incerta. Com a liquidação das dívidas, Dona Margarida se viu forçada a vender o restante dos escravos para saldar credores. A Aline estava entre eles. Ela foi vendida não para um engenho, mas para uma família de comerciantes de tecidos no Rio de Janeiro, um destino distante do trauma da Bahia. Para Aline, esta venda não foi um novo cativeiro, mas sim uma estranha forma de alforria. Distância, ela se separou da Bahia, o palco de sua dor e de seu crime. O rastreamento, já difícil, tornou-se impossível. Ela levou consigo seu segredo, sem deixar rastros documentais ou testemunhais em Salvador. Anonimato, no Rio de Janeiro, Aline era apenas mais uma escrava urbana, com uma nova rotina e novos senhores. Ela se misturou ao crescente número de libertos escravizados de ganho na capital, um ambiente muito menos rígido do que a estrutura rural da fazenda Siqueira. A missão cumprida, já Aline não recuperou Júnior, o filho que havia sido vendido, e essa dor permaneceu. Mas ela destruiu o poder de Damião e seus aliados, garantindo que o mal que eles exerciam não seria mais perpetuado. Sua vingança era um ato final, completo. Aline, portanto, desapareceu nos registros históricos. O nome Aline Gomes se perdeu entre os milhares de nomes apagados e revendidos no crepúsculo da escravidão brasileira. Seu destino final, em se ela conseguiu comprar a própria alforria anos depois, se encontrou refúgio em um quilombo, ou se apenas viveu o resto de sua vida com o peso de seu segredo, permanece um mistério. O legado, a história oral da resistência. O que sobreviveu não foi o relatório policial, mas a lenda. A história oficial da época foi rapidamente censurada e arquivada, mas a verdade encontrou seu caminho através da oralidade. Nas senzalas e nos terreiros da Bahia, o murmúrio sobre os 10 senhores que caíram na época da festa de Iemanjá tornou-se uma parábola de resistência. O envenenamento de 1882 se transformou na praga de Iemanjá ou na justiça da Mãe d'Água. A lenda serviu a 2 propósitos vitais para o povo africano e seus descendentes. Dignidade e medo, e mostrou à comunidade escravizada que a vingança era possível, mesmo sem armas. A resistência podia vir de dentro da cozinha. Aos senhores que sobreviveram, a história incutiu um medo duradouro de quem os servia. Eles passaram a desconfiar de cada prato, de cada gole de água, o que, ironicamente, garantiu uma vigilância mais respeitosa em muitas casas. Poder do conhecimento, o conhecimento de Aline sobre as ervas nativas foi elevado ao status de poder místico e protetor. O veneno não era apenas uma toxina, mas uma arma ancestral, uma ferramenta de justiça de Nanamburu que, orixá da lama e da morte, e de Iemanjá, rainha da justiça no mar, operando através de uma humana. O segredo de Aline provou que a invisibilidade era a maior arma do oprimido. O sistema falhou porque não podia conceber que o intelecto e a determinação da escrava superassem a força bruta do coronel. A reflexão final. A história de Aline Gomes, ou Antônia, ou Clara, os nomes mudam, mas a essência do ato permanece, é um dos testemunhos mais fortes da resistência escrava no Brasil. Não foi uma batalha campal, mas um ato de terrorismo doméstico perfeitamente orquestrado, onde a fé e a cultura africana foram usadas para camuflar o crime. Aline não foi capturada nem punida. Seu paradeiro permanece um enigma. Mas sua vingança ecoa na história. Ela transformou o dia de festa e súplica em um dia de acerto de contas, garantindo que, por um breve momento, o mar da Bahia levasse não apenas presentes, mas também a cólera silenciosa daquelas que foram forçadas a servir seus próprios algozes. O maior ato de resistência na escravidão veio do campo de batalha, ou da cozinha.